Vamos falar de algumas classificações que são mais importantes, tá? Classificação das provas quanto ao objeto, que são as provas diretas e as provas indiretas. Assim, pessoal, como é que funciona? Tá? A prova direta são aquelas que, por si só, demonstram o objeto da investigação. O que que isso quer dizer, pessoal? A prova direta, para exemplificar e ficar mais claro na cabecinha de vocês, é quando, por exemplo, uma testemunha ela vê o crime de homicídio. Então a testemunha, ela já é a prova direta daquele crime. Ela viu o João atirando, desferindo um projétil de arma de fogo contra o Antônio. Então essa é a prova direta, tá? É uma prova que, a partir de um único raciocínio, ela permite deduzir a conclusão sem que seja necessário o juiz ou o Ministério Público, que, como eu lembrei vocês, também é o destinatário da prova, articular mais de um raciocínio. Para um raciocínio de uma cadeia de causa e consequência, facilmente essa prova demonstra o objeto da investigação. Já as provas indiretas, como está aí na telinha, elas não demonstram diretamente, mas permitem concluir, deduzir tal circunstância a partir de um raciocínio lógico e irrefutável. Vamos lá, pessoal. Um exemplozinho para clarear a mente de vocês. Um grande exemplo de provas indiretas é o testemunho por ouvir dizer. Tá? O que é o testemunho por ouvir dizer? É aquele testemunho da pessoa que não viu, não sabe o que aconteceu diretamente porque não estava ali na cena do crime, não presenciou, porém ela tem conhecimento dos fatos através de terceiros, tá? Através de terceiros. Nesse caso, pessoal, o STJ ele chegou a enfrentar esse tema, testemunho por ouvir dizer. E dentro deste tema, o STJ concluiu o seguinte: o testemunho por ouvir dizer, ele não é suficiente para se levar a uma condenação. Além disso, além de não ser suficiente para conduzir a uma condenação, não é suficiente sequer para embasar uma decisão de pronúncia. Porque é uma prova muito tênue, muito distante. É uma prova indireta. Aquelas testemunhas não sabem diretamente o que aconteceu no dia, data, hora e local do evento. Essas testemunhas somente sabem o que aconteceram através de terceiros. São provas que necessitam de um raciocínio mais elaborado. E nem de um só raciocínio. De um, dois, três raciocínios dentro de uma mesma cadeia. Então, diferente das provas diretas, elas necessitam de uma maior articulação cognitiva pelo juiz, tá certo? Então, essas são as provas indiretas. Quanto ao valor, né, nós temos as provas plenas e as provas não plenas. As provas plenas são aquelas que permitem um juízo de certeza. Por exemplo, um documento que ateste a veracidade de um determinado fato, tá? Por exemplo, nos crimes tributários, os documentos emitidos pela Receita Federal, tá? Que atestam que houve ali uma sonegação tributária. Então, elas permitem um juízo de certeza, tá certo? Um juízo de certeza acerca de determinado fato. Já as provas não plenas são também as chamadas provas circunstanciais. Essas provas, diferentes das provas plenas, elas apenas reforçam a convicção do magistrado, mas não se prestam a ser consideradas o fundamento principal do ato decisório. Ela precisa ser corroborada por outras provas. É o exemplo, tá, do indício, tá? Considera-se indício, segundo o CPP, a circunstância conhecida
e provada, que, tendo relação com fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Já o artigo 240, parágrafo 2º do CPP, fala o seguinte: proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados ali naquelas alíneas B e F, letra H do parágrafo anterior, tá certo? Essa busca pessoal, tá? Ela necessita de fundada suspeita. E essa fundada suspeita tem, tá? Uma relação de não plenitude como objeto de prova, tá certo? Temos também, meus caros, que o caríssimo professor Hélio Tornag chama de prova prima facie, tá? O que seria essa prova prima facie? Seria aquela prova evidente, aquela prova que está ali escancarada, aquela prova que está indubitavelmente na frente do julgador e que não existem dúvidas sobre ela, tá certo? Vamos também falar agora dos sujeitos, né? A classificação da prova quanto aos sujeitos, para encerrar as nossas proposições aqui sobre a classificação das provas. Quanto aos sujeitos, tá? Nós temos as provas pessoais, que são aquelas que decorrem de pessoas, tá? Que é a prova, por exemplo, testemunhal. A prova testemunhal, ela é tomada a partir da pessoa, com interrogatório do acusado, tomada de declarações da vítima. Então, elas resultam da pessoa, tá? Decorrem das pessoas. Já as provas reais, elas resultam de algo externo que comprova a existência de um fato, como um exemplo clássico da prova documental.